Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta depois de algum tempo. Acho que vai fazer um mês que a gente não fez mais as nossas lives, mas agora retomando o projeto. E eu estou de volta aqui também na live agora para mudar um pouquinho também. O Laudimir, dar umas férias pro Laudimir. Vou chamar nossos convidados aqui para a gente começar a nossa live, que hoje é um assunto muito legal. Hoje é um assunto que interessa a todos, corretores, como seguradora, como transportadores também. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Já vou agradecendo a todos pela presença. Hoje aqui no Rio Grande do Sul está chovendo Boa bastante. noite. Boa noite, Elias. Tudo bem? Boa noite. Chegando aqui na nossa live. Tudo bem contigo, Tudo Felipe? ótimo. Estamos de volta. Tava comentando com o pessoal que demos umas férias pro Laudimir e agora retomamos Sim, aqui, né? verdade. Trazer um assunto muito legal hoje para os nossos corretores parceiros, né? Um assunto muito Ótimo. pertinente que é de muita discussão normalmente, né? Sim. Sobre o gerenciamento de risco e a importância do corretor, né? Deixa eu ver aqui como é que estamos aqui. Vamos aceitar o Fábio, Aham. sou parceiro de longa data. Temos um parceiro aí com bastante bagagem para compartilhar hoje conosco. O Fábio, nosso parceiro, acredito eu, há mais de 10 anos e nos acompanha nessa trajetória, nos dando consultoria também de gerenciamento de risco, nos ajudando, nos Aham. auxiliando, né? Trabalhando em conjunto. Muito Tanto, bom. tanto ele como a Angeolira. Deixa eu ver aqui que não. Agora foi. Acho que agora. Agora sim. Tudo bem? Ah, chegou. Agora tá legal, agora entramos. Boa Tudo noite, bem? Então, Como é que Fábio. beleza. tá? Boa noite. Boa noite, meu Boa noite, amigo. Felipe. Tudo Olá. bem? Seja muito Boa noite, bem-vindo. Elias. Seja muito bem-vindo Boa à nossa noite. live. É uma honra ter você aqui com a Legal. gente hoje, né, para trazer Honrinha. teu conteúdo e compartilhar com a gente aqui com nossos corretores parceiros. Então, Vai, boa toda noite. minha. Boa noite, Elias. Boa noite, Fábio. Mais uma vez, dando introdução aqui na nossa live, trazendo mais um conteúdo excelente para os nossos corretores parceiros, né? E que hoje seja uma live de muito conteúdo. E que, pessoal, tenha dúvidas, podem nos mandar no chat, podem nos mandar nos comentários, que nossa equipe aqui vai. Que hoje o assunto é muito pertinente, é muito legal e eu acho que todo mundo vai gostar. Então, muito obrigado pela presença de vocês e vamos dar início à nossa live aí. Eu acho que durante a live o pessoal vai entrando, vocês querem esperar uns 2, 3 minutinhos, também podemos esperar. Como é que estamos aí? Tranquilo, tranquilo. Vamos bater um papo aí, Acho que ver podemos. como é que estão Vamos? as coisas aí. Eu fico à disposição de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo legal o áudio? Tudo certo? Sim, tá legal. Tá joia. Para mim aqui também Legal. ouço Só dando bem. aquele testezinho, né? Aquele Isso. testezinho inicial, também estou ouvindo bem, mas Não, também legal, estou show de tô, tô, tô bola. ouvindo bem vocês. Acho que vamos Estou à esperar disposição. mais. Primeiro, só agradecendo, tá? Esperar mais um pouquinho, dá 2 minutinhos. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, né? Eu estava comentando aqui, antes de tu entrar, Fábio, que esse assunto que a gente vai conversar hoje, que na verdade é mais um bate-papo, né? Nossas lives a gente traz sempre um convidado Claro. e um bate-papo de perguntas e respostas e trazer novas ideias para nossa discussão, né? E hoje é um assunto que é muito interessante, muito importante. Inclusive, como a gente vinha conversando antes nos bastidores, acho que numa live a gente não vai conseguir falar tudo, porque É verdade. cada dia muda, cada dia temos uma nova operação de um cliente ou de um corretor com dúvidas, né? As próprias gerenciadoras de risco vão se modelando, né? Porque iniciou-se com o roubo de carga e depois agora vem que não, hoje a maior questão é sim também acidente e avarias, né? Então isso é um assunto que a gente pode ter uma abrangência muito significativa. Uhum, com certeza. É um material muito abrangente, de muita discussão. A gente vai tentar sintetizar um pouquinho, né? Falar um pouquinho dentro dessa ideia e poder trocar a figurinha, né? Uhum, é isso aí. Acho que vamos dar início. Bora? Bora, porque Vamos começando? tem bastante assunto, né? Acho que Aham. vamos começar. Então, por favor, Elias, boa Então vamos noite, lá. né? Vamos apresentar novamente, né? Elias, nosso Aham. Sim, parceiro que sim. está junto nesse projeto desde o início, nosso consultor da Changes Consultoria. Está sendo muito importante para a Via Gold, o Elias aqui nesse projeto, né?
E gostaria, então, de agradecer mais uma vez a sua presença. Fábio, A gente que agradece. gerente comercial nacional da Engeolira, também, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nosso amigo, nosso parceiro desde o início aqui, praticamente, nas operações. E vamos dando sequência. Bom, para o pessoal de casa conhecer um pouco aí o Fábio, né? Fábio, queria que você se apresentasse para a galera, conta um pouquinho aí da tua trajetória profissional, né? Quem é do segmento já te conhece bastante, mas deve ter uma galera aí que é a primeira vez que está tendo contato aí, te vendo. Quanto tempo você está no mercado? Como é que tu começou? Conta aí para a gente um pouquinho. Buenas. Primeiro, né, meu nome é Fábio Lorenzi, eu fico aqui em Canoas, né, onde a Engeolira tem uma filial aqui em Canoas, Rio Grande do Sul, mas a gente atende nacionalmente, né, sou parceiro da empresa em uma parceria muito grande. Eu estou há 5 anos na Engeolira, mas ao todo já tenho 12 anos nesse mercado de gerenciamento de risco, né. Trabalhei em algumas áreas antes, dentro de transportadora, né, e há 12 anos já dedicados ao processo de gerenciamento de risco, a mitigar problemas, a reduzir sinistralidade, focado exatamente nessa parceria, né? O Felipe usou bem o termo parceria, parceiro, porque sim, o gerenciamento de risco é parceiro do corretor de seguros, é parceiro da transportadora, é um triângulo de parceria que nós fazemos para chegar no bem comum, no objetivo que é mitigar os riscos, né? Então, eu já tenho aí 12 anos de mercado. Tudo começou, Elias, numa Transposul, uma feira, né, onde eu conheci, né, fui convidado, fui participar, conheci uma gerenciadora na época, trabalhei lá alguns anos, já trabalhei em algumas empresas nesse mercado, e hoje aí completo 5 anos, né, mês que vem, completo 5 anos de Engeolira. Maravilha. Show de bola. Ok. Eu digo assim, estou alocado na área comercial da empresa, né? Estou alocado no processo comercial. Só que hoje o gerenciamento de risco ele não tem o consultor, né? O vendedor, ele tem um especialista na área, assim como o corretor de seguros, né? Pode dizer que o corretor é um vendedor? Não, o corretor é um especialista na área, né? Porque você não consegue transformar esse tipo de serviço, né, sem um conhecimento muito grande, né, muitos anos, e nesse grande tempo, eu participei de forma direta, ativa, né, eu tenho relação muito forte com o DEIC, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, mas de várias áreas do Brasil, tive acesso a ações diretas, né, de resgate de cargas, de resgate de veículos, né, de cavalo, para conhecer o processo a fundo e saber do que a gente está falando, né. Inclusive, Fábio, aproveitando o teu gancho, é legal para quem não assistiu a tua live da Engeolira, falando muito sobre o DEIC, sobre os processos de recuperação de carga, todos esses processos. Então, pessoal, nossa parceria lá com a Engeolira também. Está no YouTube da Engeolira, bem lembrado, né? Podem ir lá ver que também é legal. Uma entrevista com o DEIC, o delegado responsável pelo roubo de carga, responsável pelo combate ao roubo de carga no Rio Grande do Sul, um dos principais atores desse processo. Vale a pena. Obrigado pela lembrança. Com certeza vai ser um complemento muito legal para quem vê a nossa live até o final. E depois ir lá ver que vai contextualizar bem legal. Aproveitando, Fábio, a gente está falando muito de parceria, né? Então, por que a gente fala tanto de parceria, né? A gente sabe que existe a seguradora, né? Que é algo que nos fornece as apólices de seguro, né? Existe o corretor que faz, então, esse intermédio, vamos dizer assim, levando para o segurado em si, então, aquela melhor proposta, melhor preço e condições de apólice de transporte, né? Então, hoje, a gente, só para contextualizar para o nosso corretor, o porquê que a gente vai falar hoje do gerenciamento de risco e a sua importância, tá? Nas apólices de seguro hoje, de transportes, nós temos a questão da cobertura de acidentes, tá? E temos a cobertura de roubo de carga. A de acidentes, as seguradoras, elas não exigem um monitoramento, não exigem uma regra de gerenciamento de risco em cima, pois essas regras elas se iniciaram lá no roubo, tá? Por quê? É como se a gente fosse fazer um seguro de automóvel de valor alto, onde a seguradora vai exigir um rastreador, né? Para que a seguradora possa possivelmente daqui a pouco recuperar aquele veículo furtado, né? Então, as exigências de monitoramento, gerenciamento de risco, elas cabem em primeiro momento
para o roubo de carga, né? Que é tanto no transporte nacional, quando a gente fala de embarcador, como também para o transportador rodoviário de carga, né? Quando eles têm as apólices para cobertura de roubo. Né? Então, contextualizando um pouquinho isso, nas apólices de roubo é onde entram as regras, né? Onde tem os sublimites, a exigência de rastreamento, de monitoramento, sim ou não. Né? Isso depende muito da operação de cada transportador, ou embarcador, ou região transportada, né? Seja dentro do território nacional ou também no território estrangeiro. Né? Então, assim, contextualizando isso, normalmente nas apólices de roubo, a primeira exigência é o cadastro e consulta, onde já entra a gerenciadora de risco, né? Porque ela precisa fazer, então, a liberação. Depois eu quero que o Fábio comente um pouquinho mais a fundo sobre isso, né? Só estou contextualizando um pouquinho aqui para o nosso corretor parceiro entender, né? E aí, dependendo de certo valor da carga, sim, também monitoramento e rastreamento das cargas, tá? Então, assim, lembrando, só para contextualizar, no acidente, a gente hoje ainda não tem essa obrigatoriedade, né? Claro que já existe as inovações das gerenciadoras de risco, como a própria Engeolira hoje já tem sistema de logística, já tem um monte de sistema até para prevenir uma possível avaria, um possível tombamento, enfim, né? Aquela roteirização, né, de cargas, né, para a gente conseguir ter uma melhor operação e reduzir a sinistralidade. Porém, a obrigatoriedade se trata primeiramente do roubo. Tá? Então, contextualizado isso, o pessoal, se tiver dúvida, pode ir perguntando. Fábio, eu queria que tu comentasse um pouco aonde entra o gerenciamento de risco, como é formado o PGR, né? Porque a gente sabe que hoje o PGR ele é em cima. O PGR é o plano de gerenciamento de risco, né? Então ele é formado a partir da apólice de seguros, né? Então hoje todas as regras que estão no PGR, elas são as básicas, estão dentro da apólice de seguros como exigência. Claro que a gerenciadora de risco depois, em conjunto com o corretor e com o segurado, fazem um estudo e veem o que a gente consegue melhorar ou capacitar da melhor forma para que a operação fique de acordo para o nosso segurado, né? Bom, primeiro, parabéns, nada como falar com alguém que entende, entende a nossa língua, coisa boa. Primeiro, muito feliz pelas tuas palavras, por todo o teu esclarecimento sobre uma área muito interessante, mas infelizmente ainda no mercado, nem todo mundo conhece a importância e o que faz o gerenciamento de risco. Uhum. Muitas vezes a gente aponta só como o problema e não como a solução de um processo, onde apoia uma solução de um processo. Porque tu bem falaste, o gerenciamento sozinho ele não faz nada. O gerenciamento de risco ele é um conjunto. Se a transportadora, o corretor e o GR estiverem alinhados, nós temos uma mitigação do risco. Uhum. Se só a GR trabalhar sozinha, essa mitigação ela é muito baixa perto do que poderia ser. Né? A transportadora tem que participar desse processo. É obrigatório. Ela é a chave, porque ela tem um motorista, porque ela tem a rota, porque ela emana o processo. Né? Assim como o embarcador, tanto a transportadora como o embarcador. Mas o corretor ele é peça fundamental. E é isso que a gente vai tratar nessa live de hoje, a peça fundamental desse processo também, que é o corretor. Falando de cadastro, como tu bem citaste, né? Quando tratar a apólice do roubo com a obrigatoriedade, a gente fala em obrigatoriedade. E no segundo ponto eu quero falar do não obrigatório, que é o que dá também, que é o que dá mais relevância ao processo. O cadastro consulta, basicamente, ele vai ser uma direção do processo, onde tu separa a possibilidade ou não. O cadastro faz, ele impede? Não, ele indica. Ele indica ou não indica. Baseado em quê? Baseado no histórico desse mesmo motorista, baseado na documentação desse motorista. Muitas vezes, ele não está com a documentação em dia. Né? Ele não está com a sua carteira de habilitação, na hora lá, passou e ninguém viu. A carteira de habilitação atrasada, pode ser a documentação do veículo não está em dia, né? E aí o que acontece? Esse motorista vai ser parado na estrada e a carga, né, do processo vai ficar lá, né, esperado. Então, o que é o gerenciamento de risco? O gerenciamento de risco é o monitoramento dos processos entre a origem e o destino. Simples assim. Por quê? Porque entre os dois pontos existe todo um hiato que ninguém enxerga. E o monitoramento é que faz isso. Essa garantia de visibilidade dos processos de acordo com uma organização pré-determinada entre as três partes. Entre a gerenciadora, entre a transportadora ou embarcador e entre o corretor e a seguradora, chamado
PGR, Plano de Gerenciamento de Risco. Esse plano não pertence à GR. Muita gente acha o plano de gerenciamento de risco da GR. Não! Plano de gerenciamento de risco, o PGR, e aí eu chamo todo mundo, quero convidar a participar do canal Márcio Lira, onde ele fala exatamente sobre PGR. Depois procure o canal, é muito interessante, porque ele fala exatamente sobre o que é e como se faz o PGR, e a gente vai mais a fundo. Mas o que é a grande questão? O PGR é onde a gente consegue delimitar as ações, onde a transportadora entenda o que está sendo feito, tenha descrito os procedimentos, onde a seguradora tem a sua apólice assegurada dentro deste PGR e, da mesma forma, a gerenciadora tem um processo para onde seguir, tem uma rota. Né? O barco sem rumo, qualquer vento serve. Então, o PGR é o rumo deste processo. Como vai ser feito? Desviou a rota, vai ter ação. Motorista tem que dar início de viagem, tem que dar fim, finaliza o processo, tem que ter SM durante, o rastreador tem que estar homologado, o localizador na carga de X a X, de acordo com o sublimite e do que a gente estipular. Mas daí eu te digo, é só a apólice que manda? Não. A apólice é o pré-posto do processo. É a base, é o que diz de onde sai. Da apólice, nós vamos desenvolver todo o resto. Ou seja, nós vamos chegar para o transportador e dizer até onde a gente gostaria de ir. Inclusive, como reduzir o risco. E só um ganchinho bem para não perder o fio da meada rapidinho. Claro. O interessante também é que o PGR nada mais é do que a gente comunicar em conjunto todos os processos para que tenha cobertura do seguro. Né? No momento em que não é cumprida alguma regra, a gente está botando em risco a toda a operação, né? Para que a seguradora venha e analise assim, opa, peraí que não foi cumprida uma regra. E isso é muito importante, pessoal. Né? Isso aí para os corretores que nos assistem, a análise do PGR, a análise da apólice, das regras de gerenciamento de risco em conjunto é muito importante e que sejam claras ao transportador ou embarcador, nossos segurados, para que não tenha um problema depois de uma indenização de seguro. Ô, Fábio, sendo um pouquinho mais específico, dentro desse conjunto de ações que você mencionou, dentro desse processo todo, dá uma clareada para o pessoal que está nos ouvindo aí. Qual a diferença entre cadastro, consulta, monitoramento? De repente, o pessoal que não tem muita vivência nisso, ou está ouvindo isso pela primeira vez, dá uma clareada. Como é que funciona esses 3 itens dentro desse processo aí do PGR? Perfeito. Vamos lá. O primeiro item, que muitas vezes, que toda apólice de roubo de carga tem, a exigência de cadastro e consulta, que é o básico do início. Que é o quê? É uma avaliação prévia do motorista quanto ao histórico dele no próprio gerenciamento de risco. Olha, já passou por aqui, ele é um motorista que ele não desenvolve, então nós não indicamos porque ele não cumpre os processos de gerenciamento de risco. Então a gente vai indicar ou não indicar o processo de gerenciamento de risco. É a primeira análise de quem é o motorista. É a primeira análise da documentação do motorista. Né? É a chegada dele. Eu vou avaliar de acordo com o nosso histórico. Às vezes ele não tem a habilitação ainda, ele tem que desenvolver mais habilidades para conseguir atingir um número mínimo, uma pontuação mínima, ou estar adequado ou não ao processo de gerenciamento de risco daquela operação específica. Tá? Então a gerenciadora, ela indica ou não indica. Tá. Outro ponto é o checklist. Oi? Desculpa. Só para a gente entender, para o pessoal que está nos ouvindo, em que profundidade vai essa questão das informações do motorista? Que nível chega isso, para o pessoal ter uma ideia? A gente faz um levantamento principalmente... tem lá sobre o motorista? Antigamente, há tempos atrás, né, lá nos primórdios, a gente pegava contato da pessoa, ligava para pessoas próximas, tinha que ter telefone fixo, tinha várias ações e informações que complicavam e demoravam mais o processo. Né? Ao longo do tempo, a gente também foi entendendo que ações... A gente sempre vai testar, o gerenciamento de risco não é algo... Né, não está escrito na Bíblia, então não é algo que a gente... Não está certo ali. Então é algo que a gente tem que desenvolver e testar a todo momento, né? Porque a mudança no processo de roubo de carga ou de avaliação também. Então, hoje, a gente se baseia, muitas vezes, dentro da relevância de onde ele já circulou, de empresas e avaliações, naquilo que ele já passou e o histórico que ele deixa para trás. Assim como toda a margem de documentação que ele tem hoje disponível ali para nós.
né? Então, ela é mais organizacional dentro desses itens, né? Para levantar informações sobre este motorista. Então, tendo essas informações, a gente vai colocar o processo. Ele está indicado ou não está indicado? Na base do processo. Isso é lá na base. Depois, entra a questão do checklist. O checklist é assim, ó, se você vai monitorar este veículo, vai rastrear a carga, correto? Vai monitorar. Para monitorar o veículo, eu tenho que colocar o veículo em condições. Ou seja, o rastreador, que é a base do que nós estamos falando, tem que estar em condições. Ou seja, todos os atuadores têm que estar funcionando. Sensores e atuadores. Essa é a visibilidade checklist. Não adianta você pegar, o cara aprovou no cadastro, eu vou lá e vou lançar a carga, vou lançar a viagem. Aí no lançamento da SM, de cara já, tu bloqueia, o motorista o rastreador não está funcionando, bloqueio. Tu toca uma sirene, tu chama a atenção do motorista, faz um alerta, nada funciona. Então não adianta ter o rastreador, então você não tem. Mas ele já saiu da origem do problema, ele já apresentou. Existe um sensor chamado sensor de desengate, que é para avaliar se o veículo está ou não engatado. Então, se eu não checo isso antes dele sair, não adianta de nada depois da operação, só vai dar mais problema. Né? Muitas vezes, e é muito comum, a gente dizer assim, a gerenciadora bloqueia, mas poucas pessoas procuram saber o motivo do qual teve uma ação. E é isso que a gente quer chamar a atenção para que o corretor participe conosco. Qual o motivo da ação? Né? Porque toda ação tem uma reação. E ela é baseada não na vontade aleatória de um operador de monitoramento. Não é a vontade aleatória dele que teve um acionamento, né? Que teve um atuador acionado. Não. Ela é baseada no quê? No não cumprimento do PGR. Lá atrás daquilo que a gente falou. PGR é um contrato entre as três partes, é um acordo entre os três do que pode e o que não pode ser feito. Se algo não for feito dentro lá do PGR, quem vai garantir que haja um acionamento e uma informação? A gerenciadora. Ela vai atuar para garantir que aquele acordo, contratado pela gerenciadora, pela transportadora, o embarcador, aprovado pelo seguro e homologado pela seguradora, esteja sendo cumprido. Porque depois disso, nós todos saímos de cena e entra o principal ator, o motorista. O motorista é o principal ator. E a gente não pode ter ideia que o motorista não sabe nada, o motorista é bandido. Não! O motorista é o nosso ator principal desse processo. E quantas vezes nós ajudamos o motorista a entender como funciona o treinamento do processo? O motorista tem algo na sua mão dizendo qual é a rota que ele tem que cumprir, qual é o procedimento? Não. Mesma coisa, vamos voltar lá para o checklist. Aí não aprova muitas vezes o checklist, ele não consegue sair de viagem, mas não estava em sinal, não tinha sinal. A pessoa da empresa é que vai poder dizer, cara, o teu rastreador está funcionando? Está com sinal no rastreador? Aí eu posso fazer o checklist, ele é rápido. Agora, se não tiver sinal de comunicação, como é que a gerenciadora vai conseguir aprovar esse procedimento? Né? Ou tem um problema interno de não cumprimento. A gerenciadora vai reprovar o checklist. Vai tentar e acaba reprovando o checklist. Né? Então, ele é um item fundamental para que haja o terceiro item, que é a SM, solicitação de monitoramento. A SM é o lançamento da viagem. É a empresa que vai dizer de onde sai para onde vai. Origem e destino e qual a rota ele vai ter que traçar. Tem apólices que pedem locais de parada permitido e locais de parada proibido. Isso é muito importante. Se na apólice está escrito que uma região é proibida e o PGR vai constar como parada proibida, a gente vai ter que, né, na hora de criar a rota, não adianta nada você criar a rota por dentro do local, colocando lá o pernoite no processo. Vai ter problema, a não ser que tu dê um local seguro para o teu motorista dormir. Porque se parar em qualquer lugar, vai ter atuação, porque é o descumprimento. Eu acho bem legal onde a gente está começando a entrar, né? É onde a gente acha que é o nosso objetivo da nossa live, né? Porque a gente já contextualizou aqui, então a gente entendeu que as nossas apólices das seguradoras, elas ditam as regras. Nós formamos, então, um contrato de seguro com os segurados, embarcadores e transportadores, no qual, onde tem apólice de roubo, vai ter as regras de gerenciamento de risco, e aí entra a gerenciadora de risco. O Fábio explicou muito bem como funciona, desde da primeira regra, que é o cadastro consulta, né, que é onde a gente começa a mitigar os riscos, né, a gente já começa ali ver toda a documentação, enfim,
de todo o processo da cadeia, do checklist e assim a solicitação de monitoramento, né? Então a gente pode notar que esse processo, se ficar solto, se não tiver ninguém acompanhando e não tiver ninguém dando uma consultoria para o transportador, para o embarcador e propriamente do PGR como um todo, pode ter problema nesse meio, né? Podemos ter algum embarque sem a solicitação de monitoramento, podemos ter daqui a pouco um cadastro consulta não realizado, né? Então a importância do corretor de seguros, ao meu ver, é importantíssima nesse meio para fazer o acompanhamento, para fazer daqui a pouco até uma análise, uma consultoria em conjunto, mensalmente, semanalmente, enfim, como for a operação de cada cliente, para que esse processo fique redondo o tempo todo, né? Porque um erro, às vezes até sem qualquer intenção, pode resultar numa não indenização de um seguro, né? Então eu queria também que a gente entrasse nesse assunto, que eu acho muito legal, até o Elias pode comentar também, e o Fábio, a questão do papel do corretor, né? Como ele ser um consultor, não só para um segurado de transportes, mas também para qualquer outro que exige daqui a pouco um seguro mais detalhado, para que a gente possa mostrar para o nosso corretor e para todos a importância do corretor de seguros, né? Para a questão da análise e a consultoria perante o segurado. Deixa eu só pegar uma carona na sua pergunta aí, Felipe. Bora. Chegou aqui no meu WhatsApp uma questão. Só para o pessoal que não é do segmento, quem contrata o gerenciamento de risco? O pessoal me questionou aqui. Quem que contrata o trabalho do Fábio? A empresa do Fábio? Quem contrata isso? Perfeito. Primeiro, a contratação é feita ou pela transportadora ou pelo embarcador, né? Quem contrata é quem emana, muitas vezes, a apólice. Né, que ela pode ser a apólice direta da transportadora ou uma DDR do embarcador. E aí a transportadora pode ter que cumprir esse DDR, ou a próprio embarcador tem a apólice própria e ele exige o gerenciamento de risco para a sua operação. O que é muito comum, e a Angelira nós temos muitos clientes embarcadores hoje, que emanam para as transportadoras uma DDR e um PGR próprio, onde vai cumprir os procedimentos, e a transportadora vai prestar serviço de acordo com essa organização estabelecida pelo PGR, estipulado pelo embarcador, junto com a Angelira. Perfeito. Então, quem contrata basicamente... Só que uma coisa já no papel, né, que você está falando, Felipe, o corretor ele tem um papel importante nisso. Ele tem um papel, sim, ele pode não querer indicar a gerenciadora, certo? Mas ele tem o papel de validar essa gerenciadora. Sim. Passa na mão do corretor a validação. E é importante para o corretor, principalmente, poder dizer, olha, essa gerenciadora cumpre os procedimentos, essa gerenciadora tem um bom histórico no mercado, essa gerenciadora... Vou chamar uma pergunta para o corretor. Você sabe qual o índice de recuperação das suas gerenciadoras que trabalham dentro da sua operação? Muitas vezes, você sabe o PGR e como está sendo tratada a questão de treinamentos, qual o tipo de tecnologia hoje está disponível para o motorista entender a rota do processo, porque a gente só quer culpar muitas vezes o motorista, mas ninguém olha se ele teve acesso ou não à informação. Exato. Então, entra um conjunto de dizer que quem contrata pode ser a transportadora, mas o corretor tem um papel fundamental de auditoria do processo. Ele é uma das partes mais interessadas para que tudo corra de acordo com o procedimento. Ou seja, mitigar o risco. Esse é o triângulo do processo. Reduzir a probabilidade de sinistro. Em acontecendo um sinistro, que esse esteja totalmente cumprido os procedimentos estipulados pela seguradora. Não é para isso que ele pagou. É para isso que a transportadora pagou a gerenciadora e é para isso que a transportadora pagou o seguro de carga. Exatamente. E falando um pouquinho do lado do corretor, a preocupação que aquela gerenciadora de risco, até para a carteira dele, né? Porque se der um sinistro, alguma coisa que vá onerar as apólices, consequentemente a carteira do corretor também fica um pouquinho mais... A seguradora vai vir, né? Comprometida. Exatamente. Comprometida, vamos ter que gravar a conta. Então é todo um processo de mitigação do risco, né? Com certeza. Olha só. Desculpa, Fábio. Perdão, pode falar. Perdão. Não, com certeza, só concordei. Pode perguntar. Tá. Conta uma coisa para nós. Ó. Quando a gente fala aí das ações práticas
da gestão do risco. Quais são os principais benefícios com e sem sinistro? Dá para você detalhar um pouquinho mais para a gente? Porque às vezes o pessoal fala assim, tinha gerenciamento de risco, mas eu tive sinistro, então, aspas, não resolveu muita coisa. Às vezes o pessoal tem essa visão equivocada. Eu queria que você comentasse, nas duas situações, o impacto do gerenciamento de risco, tanto em situações com como sem sinistro, por favor. Tá. Primeiro, assim, é a participação da transportadora no processo de gestão do risco. Porque é muito comum a gente ver a transportadora. Primeiro, contrata a gerenciadora e te vira a responsabilidade é tua, ou tu contrata uma gerenciadora por preço. E aí quem contrata só por preço tem qualquer coisa. Recebe qualquer coisa, porque nem sempre aquilo. E é o mais caro. Muitas vezes assim, você paga mais caro. Pagar mais barato significa pagar mais caro no gerenciamento de risco, pode ter certeza. Porque pagar mais barato significa muitas vezes não estar cumprindo. Porque se a tua gerenciadora não está te acionando, isso é um problema. Né? Por quê? Porque sempre vai ter erros no processo. Sempre vai ter. Vai ter erro. Como é que tu vê se tu está sendo gerenciado ou não? Se tu está sendo acionado. Se tu não está sendo acionado, se a transportadora não está sendo acionada, se o motorista não está sendo incomodado por nenhum motivo, é porque tu não está sendo gerenciado. Porque não tem como o cumprimento de um PGR não ter processos de não conformidade por qualquer uma das partes. Olha, o Brasil é um continente, né? Olha a quantidade de rotas, de perda de sinal que acontece. Eu estou falando assim, mesmo um motorista bem treinado, mesmo uma operação bem treinada, mesmo uma transportadora adequada ao processo, vai ter atuações. Por quê? Porque tem perda de sinal, tu tem que atuar na perda de sinal, tu tem que ir atrás do caminhão, mesmo em área de sombra. Existe área de sombra? Existe área de sombra. Vai passar lá, vai perder sinal, tem que ir atrás do caminhão, porque também se rola lá. Então tem que ir atrás. Enquanto não for posicionar, tem que ficar enlouquecido atrás. Tem que atuar como se não tivesse. Tu tem que ter uma inteligência para entender que é uma área de sombra, mas tu tem que ter a preocupação de que esse motorista que esse caminhão tem que voltar a posicionar. Não é porque, tá em área de sombra, vamos lá. Não! Então, o motorista desviou de rota, tem que saber o motivo do desvio de rota. Exato. Porque, na maioria dos casos, o desvio de rota não é o motorista. Transportadores e corretores, notem isso. Na grande maioria dos casos, o desvio de rota não é o motorista, é a equipe interna que não lançou a rota da forma correta. Ninguém entende mais de rota que o motorista. Se tem um bom motorista, ele entende mais de rota que qualquer um de nós junto. Agora, inclusive onde pode, onde não pode, onde tem risco, onde não está, pega um bom motorista e senta com ele para discutir rotas. Ele vai te dar, uma aula sobre o processo, inclusive de risco, porque ele sabe qual é o posto que é roubado, a carga. Ele sabe que ele não pode. Ele vai discutir contigo, olha, se tu lançar esse horário, se eu sair esse horário, eu vou estar a 100 km de São Paulo, lá eu não posso pernoitar, eu sei que eu vou ter problema e eu vou parar no posto perigoso. Ele vai te dizer isso porque ele não quer ser roubado. Exato. Então pergunta pro teu motorista de confiança do teu processo como fazer, entende? Mas tem que treinar, a gerenciadora tem que participar desse treinamento, da construção de todas as etapas do SM. Eu quero chamar outra coisa a atenção. Muitas vezes, e eu quero chamar o corretor, eu quero uma chamada para o corretor, principalmente que está assistindo. Verifiquem a quantidade de viagens lançadas no gerenciamento de risco com a quantidade de CTS da sua transportadora. E veja se bate. Se todos os CTS estão realmente sendo lançados no gerenciamento de risco. É importante porque, assim como antigamente, não se lançava todas as... agora com a averbação eletrônica, fica fácil, beleza. A Verbou gerou, CTE gerou a averbação eletrônica, né? Mas e por que o gerenciamento de risco não tem que ser integrado? Tem que ser integrado. Tem que ser integrado. A gerenciadora tem que estar nesse patamar de conseguir integrar os processos. Se não está, presta atenção. Muitas vezes você está pagando caro demais com uma gerenciadora que não monitora. Essa é a grande questão. O que acontece? O veículo sai sem monitoramento, sem cadastro e consulta, e aí a lei de Murphy, né? Aí que vai acontecer o problema. É verdade. É essa que vai acontecer o problema. Olha, estou há 2 anos nesse mercado, não tem. É essa que vai acontecer o problema. Esse é o maior perigo. E aí o que acontece? A transportadora paga 20 mil reais por um seguro de carga, estou chutando, né? Paga 10, 15 mil por gerenciamento de risco. E no final das contas, pede para o menino da expedição que acabou de entrar ser o responsável de avaliar.
essa carga está dentro do PGR, está abaixo do sublimite, está mais alto, esse produto tem que ser ou não, ele vai ler a pólice, vai saber lá, o produto tem que, produto é obrigado tem que botar escolta, eu tenho que botar uma isca, é uma carga de 1 milhão, e muitas vezes os caras foram dormir. Isso frisa a importância do processo, desde o início. Né? Porque a mitigação do risco ela já começa na ponta. Né? Um cadastro consulta, uma verbação. Né? Então a gente tem todo um processo e a importância do corretor de seguros perante a isso é gigante. Né? Então, nossos corretores que estão acompanhando a live hoje, a gente frisa tanto a importância do corretor de seguro porque é um contexto, vamos dizer assim, é muito grande o processo de uma transportadora e do embarcador, a importância do seguro, né? Para que aquela carga saia segurada e que todo o processo corra de acordo às regras da pólice. Então, o nosso papel como corretor de seguros, né, auxiliando o nosso segurado, é informar o nosso segurado e fazer reuniões com a gerência de risco para que o processo seja redondo, né? Perfeito. Perfeito. Márcio, só para alinhar o raciocínio. Então, para o corretor e para o transportador que de repente está nos assistindo aí, saber se ele fez uma boa escolha da gerenciadora de risco é o grau de não conformidade. Se incomodar eles, se sinalizar, é porque a gerenciadora de risco está trabalhando, é isso? Se tiver tudo muito tranquilo, abre o olho. Aí é o segundo passo que a gente vai ver agora na sequência. Mas já é um primeiro sinal. Significa que ela está trabalhando, que pelo menos ela está trabalhando. Já é alguma coisa. Porque assim, existem processos que tu está pagando, tu acha que está pagando barato, mas está pagando caro, está jogando dinheiro fora. Tu está pagando por algo que tu não tem. Então, se tu não está tendo um monitoramento adequado, só está jogando dinheiro fora, né? O que é o processo? É você pagar o que é correto. Gerenciou o risco, contratou uma gerenciadora de risco, estipulou o PGR, faz cumprir esse PGR. Se esse PGR não está sendo cumprido, você está jogando dinheiro fora e está gastando muito caro com gerenciamento. Porque ele está mais caro do que uma boa gerenciadora de mercado. Porque é barato só para dizer que é barato, faz no fundo de casa, dorme ali as coisas que a gente sabe aí que acontecem em todas as áreas tem. Não é diferente do gerenciamento de risco, não é diferente em nenhuma outra área. Mas a grande questão é avaliar isso. O corretor tem que participar. Eu só quero voltar um pouquinho, Elias. Eu não terminei um gancho de dizer, mas o que mais o gerenciamento tem que fazer? É roubo de carga? Mas eu não tenho roubo, eu preciso de gerenciadora? Sim. Gerenciadora de risco serve para mitigar os processos de sinistro. É isso que ela pode fazer pela operação. Reduzir avarias, reduzir acidentes, entende? Mitigar, reduzir o processo de risco, esse é o papel da gerenciadora, não só o roubo de carga. Porque se uma gerenciadora focar só no roubo de carga, ela não atinge um item principal, que é a redução de sinistro da apólice. E a gerenciadora tem que estar preocupada, todos nós temos que estar preocupados com o seguro da apólice também. Porque a primeira preocupação é a vida do motorista, a segunda preocupação é a entrega da carga. Ela saiu de uma origem com um destino, entregar. Eu tenho clientes que dizem assim, Fábio, eu não estou preocupado, meu problema não é reduzir o risco, eu não quero correr riscos. Entende? Eu não quero reduzir o meu problema, eu não quero ter problemas. Né? Porque o que é isso? É você entender que o risco está aí, ele acontece, ele é um percentual e o processo tem que ser reduzir esse percentual. Vai acabar? A gerenciadora disser para ti assim, acabamos com o roubo de carga. Não. Pode mandar embora. Está mentindo. Não se acaba com o roubo de carga. Acabamos com a sinistralidade, vamos acabar com total, zerar. Não vai acontecer. Tu reduz a probabilidade de ser roubado. Tu reduz a probabilidade de um acidente. Como? Porque a grande questão isso é o quê? O que se faz no gerenciador? Como faz? Através de métodos e processos já estudados. Por exemplo, vamos lá, acidente. Um dos maiores itens, velocidade. Controla-se velocidade. Processo de controle de velocidade. De motorista, o bip direto, o acionamento no excesso de velocidade. Bom, mas aí o motorista tem ação, tu não consegue reduzir? Cara, tem que ter feito o quê? Um panorama de indicadores, avalia os indicadores
esse motorista e avalia se esse motorista está de acordo com a tua empresa ou não, porque esse cara pode dar muito mais prejuízo do que você imagina num acidente, num tombamento, um tombamento que pode gerar muito mais de problema do que o valor da carga, pode ser um processo ecológico. Aí você vai ver o que é custo. Entende? Ele é muito maior do que isso. Então tu tem que ter um cumprimento mínimo, velocidade, descanso do motorista. Descanso, o pernoite, ele é fundamental para a redução do sinistro, não só do roubo de carga, mas para a redução do sinistro do acidente. O motorista descansado tem menor probabilidade de cometer um acidente na estrada. Entende? Isso é uma mitigação. Quando falo em pernoite do motorista, em descansos do motorista e o tempo mínimo de almoço, eu não estou falando em lei do motorista, eu não estou falando em CLT, eu estou falando em Código Brasileiro de Trânsito. Exato. Por quê? Porque se ele não estiver dentro da norma do Código Brasileiro de Trânsito, você feriu diretamente a apólice. Toda e qualquer 100% das apólices. Por quê? Porque ele estava errado no processo. Então, a gerenciadora tem que cuidar desses indicadores. Assim como tem que monitorar esse processo e também trazer indicadores de avaliação dos motoristas. Top 10 motoristas. Vamos lá, temos 100 motoristas na minha operação. Vou fazer reciclagem com 100 para esse processo? Pega os 10 piores. Não precisa trabalhar com 100. Trabalha com os 10 piores, trabalha sempre top 10. O trabalho do top 10 vai reduzir, numa escala macro, o processo. Entende? Por quê? Eu tenho 100 motoristas, todos são ruins? Não, eu tenho lá uma quantidade de motoristas que estão com indicadores altos. Trabalhe indicadores. É assim que se mitiga risco. É atuação direta. O Everton, nosso gerente operacional, exatamente, ele tem sempre essa frase: trabalhe esses indicadores, trabalhe esses indicadores. É assim que se mitiga risco. Entende? Então, a gente foca nesse tipo de processo. O que, o como fazer e os próximos passos. Quando serão os próximos passos? Então, a gente pega uma reunião junto com o corretor, e eu já estou entrando no papel, já quero entrar direto no papel do corretor. O corretor tem um papel fundamental desse processo. Ele é um ator principal nesse processo. Por quê? Porque ele é um auditor desse processo. O corretor, ele tem que auditar o processo da gerenciadora e da transportadora. Para quem? Para o dono da transportadora. Isso aí. Quem contrata o corretor é o dono da transportadora. Ele não sabe se os processos não são cumpridos. E o corretor é a pessoa que tem um link direto com ele, porque ele é o maior responsável, ele é o maior preocupado com que tudo isso ocorra bem. É o dono da transportadora, mais que a própria seguradora. É o dono da transportadora, porque é o veículo dele, é o motorista dele, atender bem o cliente, exatamente, tem tudo isso. Atender bem seu cliente, que chegue no prazo, que cumpra as etapas. Ele é o maior interessado. Então nós fazemos esse papel para o nossa empresa poder correr tudo de acordo com o que é o previsto, né? E tudo que não estiver conforme tem que ser avaliado. Existe uma não conformidade. Por qual não conformidade? Motoristas não estão dando macro. Qual motorista, qual região, qual área, treinamento, toda a frota, pega os piores, treina os piores e vai trabalhando, reciclando, faz etapas. Primeiro treinamento, segundo, né? Faz processos internos da empresa, né? Onde a gente consiga mitigar. Mas não só a punição, também a premiação. Os melhores, né? Os 5 melhores, os 10 melhores, poxa, o cara vai ganhar uma cesta básica, o cara vai ganhar um cartão alimentação, entrega um cartão, vou dar uma sacaneada, entrega um cartão alimentação lá, um vale para a mulher do cara. Acabou. O marido acabou. Aí você atende o objetivo. Aí vai na mosca. Ele deu pontuação, ele não ultrapassou a velocidade, está aqui, ó. Deu, resolvido o problema. É o melhor gerenciamento. É legal. Mas o que avaliação dos indicadores. Então tu tem que ter KPI. Se a tua gerenciadora não te entrega KPI, indicadores, não tem indicadores para entregar, então tá pagando caro, né? Aquilo que eu falei no início. Não pague caro, aquilo que não funciona. Tem indicadores, traga indicadores, cobre indicadores, peçam para avaliar. O corretor, ele é a peça que pode cobrar para que haja o comitê, a reunião mensal de avaliação de risco. Nesse comitê, nós vamos olhar os indicadores, a gerenciadora, a transportadora, o embarcador e o corretor. Olhar todos os indicadores e dizer, velocidade, melhoramos aqui.
envio de macros. Bom, temos que trabalhar essas são esse grupo, então quais são as ações? Né? Quem vai fazer, quando vai fazer, que data vai fazer, ponto. Já temos um plano de ação para a próxima. Exato. Vamos lá. Outro item, desvio de rota. Desvio de rota não é apenas o motorista. Quem pode estar atuando para esse excesso de desvio de rota? A tua expedição. Vamos fazer um treinamento da expedição sobre rotas? Vamos trabalhar rotas dentro da tua expedição? Legal. Indicador de perda de sinal. Será que é só o motorista? Será que é só rota? Isso. Ou o teu rastreador pode estar com problema? Ou tu tem um rastreador híbrido e o chip lá de celular naquela região não é bom. Vamos colocar um dual chip? Tu tem que indicar. Muitas vezes o cara está com daqui um pouco o rastreador só GSM, né, que é só chip de celular, e precisa de um híbrido porque não tem comunicação com o satélite. Porque o híbrido é que tem comunicação com o satélite e... eu falei que é papo para 2 dias aí. Viu, Fábio? Deixa eu aproveitar, antes do Elias fazer a pergunta, só para complementar e reforçar a importância do corretor. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque assim, você estava comentando agora a questão do acompanhamento, né? Desde o início estamos falando do acompanhamento da importância do corretor. Estou falando uma palavra que é muito legal. A questão da auditoria, inclusive na gerenciadora de risco, na seguradora e no segurado. O corretor ele faz o papel de avaliar todas as áreas, todos os processos. Por quê? Porque ele consegue levar ao entendimento da companhia como é que está a operação do cliente, qual é a operação do cliente, julgar, ou assim, auditar, não julgar, mas se os processos daquela gerenciadora de risco estão adequados para aquele cliente, né? E informar o transportador, o embarcador, o dono da mercadoria, ou que vai realizar o transporte, de que ele está sendo bem atendido. Por quê? Porque hoje o segurado, independente se ele é o proprietário da carga ou o transportador, o trabalho e o serviço dele é entregar aquela mercadoria em perfeito estado ao destino, né? E o nosso papel como corretor, nosso papel como gerenciador de risco é auxiliá-lo a que isso aconteça da melhor forma possível, né? E não só a gente cobrar o que não rastreou, não monitorou ou não fez um caso consulta, né? Então a gente tem que auxiliá-lo, né? Essa é só complementar que eu acho que a importância do corretor na consultoria e na auditoria do processo. Elias, pode tocar. Não, eu queria fazer uma perguntinha capciosa, né? Senão a gente não dorme de noite. Olha só, depois de todos esses anos e todos esses detalhes do processo, sabe? Ainda hoje, dentro desse contexto todo, algumas dessas partes ainda enxerga o gerenciamento de risco como custo? Pela tua experiência, pela tua vivência de mercado? Sim. Enxerga um custo apenas? Uma despesa operacional? Sim. Com certeza. Uma despesa a mais. Ainda é muito difícil você mostrar para a transportadora. Por quê? Porque são números abstratos. Entende? Como é que eu vou te dizer assim? Hoje eu consigo mostrar que a Angelira bateu no mês passado 92% de redução de sinistralidade, de recuperação de carga. Por maior de 92% de recuperação de carga, né? Ou seja, a cada 10 cargas, 9 foram roubadas na Angelira, 9 foram recuperadas. É um número impressionante, um número fabuloso e é um número real. Eu convido a qualquer um a entrar dentro da nossa operação e a gente mostrar os números. Por quê? Esse é um trabalho muito importante. Agora tu imagina o dono do caminhão que teve o seu caminhão entregue. Nós tivemos agora esse final de semana um roubo que foi parar lá no Paraguai, o caminhão da empresa que não tinha o seguro da carga, que não tinha o seguro do veículo. Quanto representa para o dono dessa transportadora receber o seu caminhão de volta com o apoio e ajuda que a Angelira deu no processo? Entende? Quanto representa para o dono, para o embarcador que teve a sua carga que ia para um terceiro desviado do processo, ter de volta entregue? Não tem preço. Muitas vezes, gente, eu já achei caminhão, eu já ajudei a achar, através da Angelira, eu sou o primeiro cara a chegar no local e ligar para o dono do caminhão: vem cá, teu veículo é assim, assado? E ele: não, a cor é essa. Não, ok, mas me passa teu chassi. A cor não era a mesma, não batia, nada, dados não batia. Aí o investigador estava comigo, olhou o chassi, eu passei o chassi: não, mas esse chassi aqui. E o cara começou a chorar, porque ele tinha 3 caminhões e roubaram um dele. Porra. Não é 100% das cargas, mas se 9 em 10 a gente conseguir entregar, se 8 em 10, se 7, se a gente conseguir entregar de novo,
um veículo, uma carga para um dono de transportadora, para um embarcador, para alguém que comprou e não recebeu a sua carga, para um dono de uma transportadora receber de volta um bem que é seu e a gente poder ajudar na recuperação disso. Valeu a pena todos esses 12 anos de trabalho que a gente está tendo aí, valeu a pena participar sempre, toda noite se quiserem de live, porque não tem a satisfação da gente poder recuperar um processo. Agora, e aquele processo que não foi feito? O roubo de carga que foi inibido na origem, que o cara não conseguiu, entende? Que ele não conseguiu estabelecer o roubo por causa do procedimento, ou aquele caso que não passou no local. Porque o que nós estamos falando? O que é o roubo de carga? Rotas que tem horário, roubo de carga tem rota, tem horário, tem local, tem carga para cada local. Então, não se vai roubar uma carga uma carga do maquinário agrícola e entregar no centro de São Paulo, né? Lá no centro de São Paulo não, mas lá no centro de São Paulo você vai ter a carga de frango, você vai ter a carga de alimento, você vai ter outros tipos de eletroeletrônico, você vai ter entregue. Então, o que acontece? O roubo muitas vezes é próximo ao local, 50 km da origem e 50 km do destino. Né? Então, tudo isso é o estudo do gerenciamento de risco que vai avaliar. E dentro desse estudo do gerenciamento de risco é que a gente consegue mitigar as ações. Entende? Então, é isso que a gente consegue. E aí, respondendo a tua pergunta lá atrás, se a tua gerenciadora está bloqueando de mais ou de menos, é um problema. Ela tem que fazer a ação correta, simples assim. Nem de mais e nem de menos. Ela tem que fazer a ação correta de acordo com o que está na policy. E isso é um trabalho de 3 mãos. Isso. Não é só da gerenciadora. É da transportadora junto com o motorista e é do corretor de auditar o processo como um todo. Perfeito. Show de bola. Perfeito. Show de bola. A gente está quase no final da nossa live, passa muito rápido. Eu queria já... Voou, né? Hoje voou. Não, o assunto é muito bom. E, cara, eu tô tendo várias perguntas aqui, não vai dar tempo de fazer todas, Sim. Fábio. Eu acho que nós vamos ter que pegar um outro momento e fazer outra live, porque tem vitimologia, tem não sei o que lá. Parte 2. Tem parte 2, tem um monte de assunto, né? Primeiro, eu queria agradecer novamente todos que estão presentes hoje, é um assunto muito legal. E lembrando que esse ano, a Viagold está completando 15 anos, então nós teremos lives surpresa aí para o pessoal, estaremos trazendo algumas novidades, né, para os nossos corretores parceiros e os nossos parceiros também, tá, gente? Só para dar um breve, fazer uma pausa aí, porque é muita informação, o pessoal deve estar já fazer um break aí. Vamos entrando na nossa reta final. Elias, vocês têm mais alguma pergunta para o Fábio? Pode tocar a ficha aí. A última de saideira, vai? Vai. A última de saideira. Né? Pinga fogo, aquela... Saideira antes da saideira. Antes da saideira, agradecer a galera que está nos acompanhando aí, agradecer o pessoal que está mandando pergunta, nos assistindo, né? Muito bom ter vocês conosco aí, né? As lives são para vocês, esse é o intuito, né? Compartilhar conhecimento, informação. Olha só, como é que tu vê, diante desse cenário todo de Brasil aí, né? O futuro do gerenciamento de risco, cara. Como é que tu enxerga isso daqui a alguns anos, lá para frente? Queria que tu falasse um pouquinho disso. Para onde pode chegar o gerenciamento de risco, né? Legal, legal. Bom, o céu é o limite do processo, né? Tecnologia. Tecnologia é o futuro de gerenciamento de risco, tá? Cada vez mais tecnologia. A gerenciadora que ficar no passado, que entender que rastrear é abrir um processo e seguir só um limitadorzinho, vai ficar no passado, assim como o transporte está evoluindo, o gerenciamento tem que evoluir. Né? O futuro do gerenciamento de risco tem que ser muito mais amplo, né? Muito mais inteligência, e a inteligência ela tem que ser muito processual, muito técnica, muito sistema, né? Muito TI. Hoje na Jolira a gente gasta milhões em TI. Só para te ter uma ideia da segurança da informação. Hoje o maior custo que nós temos hoje, o foco é na segurança da informação. Você sabe onde está alocado a sua base de informações de tudo que passa pelo gerenciamento de risco? O corretor tem que perguntar para a gerenciadora onde está colocado, em qual servidor, qual o nível de risco de segurança cibernética que se tem. Aí está o futuro do gerenciamento de risco. Ele tem que oferecer obrigatoriamente segurança cibernética.
Porque hoje o roubo não está só na carga, eles fazem vários processos diferentes dentro da transportadora. Segurança cibernética. Anotem todos os corretores que estiveram ouvindo. Segurança cibernética. É fundamental essa visibilidade, essa informação. É a oportunidade de fazer isso. Tecnologia. A visão de tecnologia, mas a tecnologia humanizada. Cada vez mais os processos tecnológicos e o ser humano atuando com o ser humano. É um ser humano que está dirigindo, é um ser humano que atua, que fala contigo. Um ser humano com outro ser humano. Para quê? Porque a inteligência humana nunca vai ser superada. Mas o processo pode pertencer à tecnologia. Porque é processo. O processo pode pertencer à tecnologia. Mas a inteligência do processo não. Então, pessoas se relacionam com pessoas. Não é empresa que se relaciona com empresas. As empresas é o nome, é a fachada que está atrás. É quem conhece, sabe quem contrata, entende? Então é assim, a cada vez mais a gente pode trazer a tecnologia a nosso favor nos processos de gestão de risco, né? Mas o uso da tecnologia ele é fundamental e ele é o futuro cada vez mais dos processos de segurança em todas as áreas do risco, em todas as áreas da mitigação do risco e da melhoria dos processos de apólice, mas sem esquecer a peça-chave, humanização. É isso aí. É isso aí, show de bola. Show. Aproveitando, o Fábio já deu uma dica para os nossos corretores parceiros. Seguro cibernético, né? Tá surgindo aí, isso aí é muito importante. Com certeza. Né? Então, esse é o futuro. Nós estamos já falando... é o presente. Né? Exato, já tem. Nós estamos falando de seguro de carga e enfim, mas tem muita oportunidade também. Isso é um ramo novo que surgiu. Poucos corretores fazem, então também é legal o corretor ir um pouquinho mais a fundo nisso. Fábio, a gente tem um tempinho ainda, vamos fazer um bate-papo aqui. A gente tem em conjunto vários cases de sucesso na questão da mitigação e da redução de roubo, né, nas nossas parcerias, né? A gente faz um trabalho em conjunto, tanto como agência de risco, corretor e treinamento de motoristas, né? Hoje a gente tem uma ampla, vamos dizer assim, ampla rede de serviços que a gente pode oferecer aos nossos segurados. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que a gente pode futuramente, porque a gente entende que dependendo da operação, o roubo ele já está controlado, podemos dizer assim, vai ocorrer. Ok, mas nós temos a mitigação, nós temos o rastreador, nós temos a recuperação de carga. A gente vê que está aumentando muito na questão das apólices, a questão da sinistralidade de avarias e acidentes, né? Porque hoje a gente não... Perfeito. A gente consegue botar um limpador de velocidade, consegue fazer uma rota, né, daqui a pouco mais segura, né, para reduzir a sinistralidade. Porém, como é que a gente pode medir isso? Você entende de alguma forma? Tem alguma possibilidade que a gente pode trazer? Ponto fundamental, que isso sim é investimento. E o maior investimento que eu posso dar hoje para um corretor levar para a sua transportadora, para o seu cliente, chama-se treinamento. Treinamento dos motoristas. Mas não é o treinamento que eu vou fazer lá, chego, estou cansado, não estou fazendo nada, vou lá treinar. Treinamento profissional. Existem pessoas, existem empresas profissionais no treinamento de motoristas. É como se reduz. Não tem outra área. Você quer ser advogado? Você vai estudar 4 anos lá, 5 anos para ser advogado. Quer ser administrador? Vai estudar para ser administrador. Quer ser motorista? Você vai tirar a carteira. Mas quer ser um bom motorista? É treinamento. Não tem. Eu posso... Tudo que eu fizer no gerenciamento de risco, ele ainda é só uma parte. Claro. E na maioria das vezes a atuação vem depois. Eu posso te dizer quais são os motoristas que têm a maior probabilidade de sinistro. Mas quem vai trabalhar esse cara para a condução correta, quem vai alertar, quem vai mostrar para ele a melhor forma de condução do veículo, não é a gerenciadora e não é o corretor, não é o transportador, muitas vezes é uma empresa especializada. Então, ter consigo parceiros que cada vez mais te levantem essa bola de processos de treinamento especializado. Né? Tu tem uma parceira como vamos lá, parabenizando a Via Gold por ter uma gama de entendimento em todas as áreas do seguro voltada ao transporte. Essa preocupação do transporte com o todo, não só com a mitigação, não é só o risco, não é só uma apólice, é o todo. Como eu posso fazer para reduzir a tua chance? Eu sempre lembro uma frase do meu cliente: eu não estou preocupado na atuação do problema só, eu não quero é ter o problema. Não ter o problema é treinamento. Começa por treinamento. Segundo, tecnologia. Tem que ter informação. Tem que ter indicadores, KPIs. Tem que ter indicador. Quem não monitora os seus processos
recebe qualquer coisa. Mitigar o risco é enxergar onde está a probabilidade, que são números, e os números, por que pareça, eles podem não parecer exatos, mas eles te dão uma gama de redução direta no índice de sinistro como um todo. E aí eu estou falando em avarias, eu estou falando em tombamento, eu estou falando em acidente, eu estou falando em diversos abaloamento de carga, eu estou falando em perder carga dentro, amarração de carga. Amarração, às vezes não presta atenção, mas amarração, de que forma essa carga está sendo estufada. Exato. Entende? Tudo isso se leva em consideração. Porque se eu perder aquela carga, é o meu risco, eu estou maculando o processo de apólice. E isso é que a gente quer convidar todo mundo a participar. Gente, está acabando. Nosso tempo. Tá bem? Tá no acabando. Finalzinho. Vai bater 8 horas. Pode fazer umas considerações finais aqui? Vai. Então tá. Pessoal, quero agradecer a vocês pelo convite, né, por poder participar. É uma honra para mim estar aqui junto com a Via Gold, uma empresa que eu conheço há mais de 10 anos, um grande parceiro, está desde o início da minha trajetória na área de gerenciamento de risco. É um parceiro muito comprometido, dedicado. Quero agradecer vocês, agradecer Elias, agradecer o Felipe, um abraço ao Laudimir e toda a família Todeschini. Obrigado pelo apoio. Eu quero convidar todos vocês a também me seguir, f.lorenzi, SI no final, Lorenzi 79 no Instagram. Sempre vou poder estar participando de algumas lives, falando um pouquinho do assunto. Também quero convidar vocês a seguir a Angelira Rastreamento, né? Conheçam a Angelira, quero convidar vocês a fazer, né, meu conhecer um pouquinho dos nossos processos, do gerenciamento de risco e como nós fazemos hoje, toda a tecnologia. E, por último, seguir o canal Márcio Lira. O canal Márcio Lira, ele vai falar sobre PGR, ele vai falar sobre cadastro. Hoje, o CEO da Angelira dedica o seu tempo a falar para as pessoas de forma gratuita no YouTube sobre o processo de gerenciamento de risco, de forma gratuita. Não precisa ser nosso cliente para participar, tu não precisa ser nosso corretor, tu não precisa, é só participar, conhecer e saber um pouquinho mais sobre gerenciamento de risco, sobre como funcionam os processos. E dia 12 agora vai ter a live no canal Márcio Lira, exatamente falando sobre redução de impostos na área, receios na área principalmente do transporte. Vale a pena, então eu convido todos vocês a participarem. É muito bom, gente. Legal. Ó, já vamos intimar o Fábio a voltar mais uma meia dúzia de vezes. Tem um caminhão de perguntas aí. Já dá uma meia dúzia de live, no mínimo, né? É isso aí, gente. Pessoal, então, fazendo um agradecimento, fechando essa live, a todos os nossos parceiros e amigos que estão acompanhando, muito obrigado pelo seu tempo dedicado. Elias, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Fábio, sem palavras, muito obrigado. Continuamos com a nossa parceria. E, pessoal, a nossa próxima live vai vir mais uma fera aí, então acompanhe. Beleza? Tchau, gente. Obrigado. Beijo, obrigado. Boa noite a todos. Valeu. Beijo.